Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. A aula de hoje é sobre incidente de arguição de inconstitucionalidade. Como vocês sabem, o nosso sistema constitucional, ele possibilita, ele permite que todos os magistrados do país exerçam controle de constitucionalidade de normas. E nós temos aí como controle de constitucionalidade duas formas, aquele chamado controle concentrado de constitucionalidade e o controle difuso de constitucionalidade. Uma outra classificação, o controle concentrado de constitucionalidade, que é aquele que é exercido diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, aquele tribunal que o próprio artigo 102 da Constituição Federal, no caput, dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. Então, esse controle de constitucionalidade concentrado é exercido perante o Supremo Tribunal Federal. Ele também é chamado, pela doutrina, de controle abstrato de constitucionalidade. Por quê? Vocês se lembram bem? Abstrato porque quando o Supremo Tribunal Federal é provocado nessa modalidade de controle de constitucionalidade, ele não analisa uma situação concreta específica. Ele não, melhor dizendo, ele não analisa um caso concreto, um caso envolvendo sujeito ativo e passivo, autor, réu, discutindo um determinado objeto. Na verdade, aquilo que a gente chama ação subjetiva, é a ação que é movida por um sujeito discutindo o seu interesse sobre um determinado objeto. E no que diz respeito ao controle em abstrato, o controle abstrato, ele é focado especificamente no objeto. Em que objeto? A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. Então, nós temos aí, de um lado, o chamado controle abstrato, que é exercido de maneira concentrada no Supremo Tribunal Federal e analisa apenas matérias em abstrato. Do mesmo jeito que a gente trabalha lá quando define a natureza do ato legislativo, a lei tem como característica ser genérica, ser abstrata. Eu não posso, via de regra, editar uma lei que atinja especificamente uma pessoa, porque isso seria um privilégio, uma lei privada, privis legis. Então, já que a lei por si só tem que ter essa característica de abstratividade, o controle de constitucionalidade de uma lei também tem como característica essa abstração, essa abstratividade. Então, se opõe a isso o chamado controle difuso de constitucionalidade, também chamado de controle concreto de constitucionalidade. O concreto se opõe ao abstrato, porque aqui no concreto, no difuso, eu tenho um caso concreto numa ação que a gente chama de subjetiva. No abstrato, é uma ação objetiva. Eu não tenho um sujeito interessado, eu tenho legitimados para deflagrar aquele procedimento. No controle difuso, eu tenho ações subjetivas, eu tenho interessados discutindo o seu mundo jurídico, aquilo que entende como seu direito, ao cumprimento de uma obrigação ou simplesmente o reconhecimento do próprio direito. Isso só numa visão geral do controle de constitucionalidade no Brasil. E esse controle difuso de constitucionalidade, ele pode ser exercido por todos os juízes. A diferença é que o controle difuso, ele não vincula os outros juízes, enquanto o controle abstrato, a gente sabe que é da própria regra constitucional, que é a decisão proferida em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, essas normas têm eficácia erga omnes, via de regra pelo texto constitucional efeitos ex tunc, desde a edição da norma, mas de um tempo para cá passou a se entender e depois a se permitir a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e, como eu coloquei, erga omnes e efeito vinculante também, eficácia vinculante, voltada, claro, a todos os órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Fica de fora apenas o Poder Legislativo, isso no que diz respeito à prerrogativa de editar uma nova norma dispondo em sentido contrário ou até mesmo alterar o texto constitucional para que aquilo que antes era inconstitucional possa, numa nova
né, edição normativa, passar a ter respaldo do texto constitucional. Então, visão geral do controle de constitucionalidade. Vamos para o controle difuso de constitucionalidade. O controle que é exercido diante de casos concretos. O que acontece? Nós temos a possibilidade de qualquer juiz, né, não de declarar a inconstitucionalidade de uma lei como questão principal de um processo, mas como questão prejudicial, qualquer juiz pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei para, então, diante da própria ideia de prejudicialidade, julgar improcedente ou procedente um determinado pedido. Vou pegar um exemplo, eu entro com uma ação em face de um determinado ente federativo, de um estado, o estado de São Paulo, por exemplo, e quando eu proponho a minha ação, eu peço ao Poder Judiciário que reconheça um direito meu com base no artigo X da Lei Y. Quando o Estado de São Paulo for citado, o procurador do Estado de São Paulo vem na contestação e suscita uma questão prejudicial de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, diz assim, olha, muito bem, a questão é a seguinte, ele até poderia ter direito com base no artigo X da Lei Y, mas essa Lei Y, ela é inconstitucional. Então, sendo ela inconstitucional, ele não tem direito ao que ele está pedindo. E aí o juiz, como toda questão prejudicial, ao contrário das preliminares, né? As preliminares processuais que dizem se o juiz vai ou não enfrentar o mérito, as questões prejudiciais, o juiz vai enfrentar o mérito, mas ele primeiro decide essas questões para saber como ele vai enfrentar o mérito. Se ele entender que a lei é inconstitucional, ele vai julgar improcedente o meu pedido. Se ele entender que a lei é constitucional e que os outros elementos estão presentes, ele vai julgar procedente ou parcialmente procedente o meu pedido. Beleza? Tranquilo? Então vamos para frente. Agora, o que acontece? No âmbito dos tribunais, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, existe a chamada cláusula de reserva de plenário. É muito comum essa expressão, né, a gente encontrar essa expressão em determinados julgados. Por exemplo, quando a gente aprecia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante à atividade do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, vez por outra, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, onde eu trabalhei desde 2009 até o começo do ano de 2016, existem leis estaduais, né? Cada Ministério Público tem a sua lei complementar. Essas leis complementares criam, em alguns estados, certos privilégios, né? Que afrontam diretamente o texto constitucional. Algumas dessas leis são até anteriores à Constituição de 88. E você encontra ali, por exemplo, uma série de gratificações, né, de auxílios, e desde que foi adotado o regime do subsídio para os membros do Ministério Público, os membros da magistratura, para as carreiras de Estado, de modo geral, a gente sabe que o subsídio é uma parcela única, né, que abrange toda e qualquer forma de remuneração. Então, esses adicionais, gratificações, alguns deles até exageradamente inconstitucionais sob o ponto de vista da violação do princípio da moralidade administrativa, estão lá no texto legal. Então, muitas vezes, e eu atuei em vários processos dessa natureza, muitas vezes um membro do Ministério Público solicita, faz um requerimento dirigido ao Procurador-Geral de Justiça para que seja pago um determinado benefício desse, que seja incorporado no seu contra-cheque adicionais ou incorporados adicionais, gratificações, e aí o Procurador-Geral de Justiça paga, com base na lei. O ato é lícito, é legal, mas contrastando essa lei com a Constituição Federal, principalmente com o artigo 37, com o princípio da moralidade administrativa, a gente percebe que aquela lei, ela é, na sua essência, inconstitucional. Então, o que costuma acontecer? Normalmente alguém vai e provoca o controle de legalidade do Conselho Nacional do Ministério Público, isso acontece também com o Conselho Nacional de Justiça, e aí, muitas vezes, o Conselho Nacional do Ministério Público ou o Conselho Nacional de Justiça determinam que
seja interrompido o pagamento daquela gratificação ou daquele adicional com base no artigo 37 da Constituição, alegando que aquele pagamento viola o princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O interessado entra com mandado de segurança perante o Supremo, alega ter direito líquido e certo, sustenta que os Conselhos Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público não dispõem de competência para exercer controle de constitucionalidade de leis, né? E aí, quando o Supremo se posiciona, utiliza exatamente essa expressão, diz que a decisão do CNJ ou a decisão do CNMP violou a cláusula de reserva de plenário. Então, o que seria essa cláusula de reserva de plenário? É aquele requisito constitucional de que a declaração de inconstitucionalidade de leis no controle difuso tem que ser feito no âmbito de um colegiado, do colegiado de um tribunal, ok? E aí, a gente analisa isso, o procedimento disso, né, no próprio Código de Processo Civil. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso material. O que a gente tem aqui? Lá dos artigos 948 a 950, nós temos a previsão do incidente de arguição de constitucionalidade, né? De inconstitucionalidade. Então, o CPC dispõe da seguinte forma, ele diz o seguinte, arguída em controle difuso, então isso aqui é muito específico, controle difuso também é denominado controle concreto, né, de constitucionalidade. Então, arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, então pode ser ato lei ou ato normativo do poder público, o relator, então se está dizendo relator, está se referindo a julgamento colegiado, né? O relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Então, turma ou Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Percebam, a gente está tratando de um processo subjetivo, de uma ação subjetiva, e não de uma ação objetiva. Então, se é um processo de competência da turma civil, é a essa turma que o relator terá que submeter a questão, o incidente, né, de arguição de inconstitucionalidade, tá? E aí, o que o CPC continua dispondo? Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento, claro. Na verdade, a gente tem, como eu disse para vocês, a natureza de questão prejudicial, né? Sendo questão prejudicial, o que acontece? O juiz, de qualquer forma, ele tem que prosseguir no julgamento. Agora, prossegue. Se for rejeitada, na verdade, nem existe mais essa prejudicial. Então, ele vai embora e decide, com base nos outros elementos, se o autor tem ou não tem o direito que ele alega ter. Agora, se ela for acolhida, a questão vai ser submetida ao plenário do tribunal. Plenário do tribunal. Ou ao seu órgão especial. Por quê? Isso aqui depende, né? Depende do quê? Depende do regimento interno de cada tribunal. Porque, por exemplo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele exerce atividade jurisdicional, né, por exemplo, para julgar as ações originárias da sua competência, uma ação penal envolvendo o chefe de um poder, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele é o plenário que vai julgar. E a gente tem as competências das turmas. Mas se a gente chegar, por exemplo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um tribunal pleno, o órgão, né, o tribunal pleno, composto lá pelos 33 ministros, e tem uma corte especial. Se vocês olharem o regimento interno do STJ, vocês vão encontrar lá a disposição de que a corte especial é que tem competência para julgar aquelas ações de competência originária do tribunal, que estão lá no artigo 105 da Constituição, tá?
E o Tribunal Pleno? O Tribunal Pleno no STJ exerce, via de regra, atividades administrativas, dar posse a ministro, por exemplo, um processo disciplinar envolvendo um magistrado. Então, na verdade, cada tribunal tem a sua previsão, se o Tribunal Pleno tem ou não tem competência para exercício da jurisdição. Se ele não tiver, normalmente existe um órgão especial com essa competência, tá? Então, voltando, só para vocês aperfeiçoarem aí as anotações de vocês, é o artigo 97 da Constituição, eu não falei no começo, o artigo 97 da Constituição, que prevê a chamada cláusula de reserva de plenário, tá? Que ele vai dispor lá que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou dos membros do órgão especial, claro, né? Porque aí maioria absoluta dos seus membros, a gente está se referindo a plenário, né? Tribunal Pleno, toda a composição, ou a maioria absoluta do órgão especial. Então, somente pelo voto da maioria absoluta é que os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar o exame disso no âmbito da jurisdição constitucional, aliás, no âmbito da atividade jurisdicional do Supremo, melhor dizendo, a expressão jurisdição constitucional ela é mais adequada para o controle abstrato de constitucionalidade, basta vocês pesquisarem a jurisprudência sobre o artigo 97 do texto constitucional. Vamos para frente. O Código dispõe ainda o seguinte: os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. É claro que, dependendo do tipo de processo, o Supremo Tribunal Federal pode já ter, né, enfrentado determinado dispositivo, enfrentado a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo, num processo subjetivo, tá? E o que acontece? Nessa hipótese, não tem porquê um tribunal inferior no que diz respeito ao alcance, né, das suas decisões, ele tentar rever algo que já foi discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí aqui o código é claro, pelo plenário. Se for alguma questão que tenha sido eventualmente discutida na primeira turma, em sede de recurso extraordinário, ou na segunda turma, pelo Supremo Tribunal Federal, aqui a gente não vai ter essa vedação, tá? Mas também a gente tem a previsão de que se o plenário daquele tribunal ou órgão especial já tiver decidido sobre isso, sobre essa arguição de inconstitucionalidade, também não haverá nova submissão do incidente de arguição de constitucionalidade ao órgão especial ou ao plenário. Claro que, se nós interpretarmos sistemicamente ou sistematicamente o novo CPC, a gente sabe que a ideia de precedente não pode andar desgarrada da ideia de juízo de distinção e juízo de superação. Então, eventualmente, o que pode acontecer é que o próprio texto constitucional pode ter sido alterado por alguma emenda e aquilo que antes se considerava incidentalmente inconstitucional não pode mais ser considerado dessa forma. Então, eu entendo, né? E com base nessa interpretação sistemática, em várias aulas a gente já mencionou o juízo de superação, que é possível, sim, submeter o incidente de arguição de inconstitucionalidade se for demonstrada a superação daquele entendimento. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, na verdade, quando ele está falando juízes aqui, ele está se referindo aos membros do tribunal, aos desembargadores, tá? A expressão correta aqui deveria ter sido magistrados. Por que a expressão correta deveria ter sido magistrados? Porque vocês sabem que, em que pese o fato de os regimentos internos dos tribunais regionais federais denominarem o magistrado que ali atua como desembargador federal, essa expressão, esse cargo não existe na Constituição Federal. Quando você vai no artigo 105
Aliás, a 105 é a composição do STJ, quando a competência do STJ. Quando você analisa na Constituição a composição do STJ e vê que 1/3 será oriunda dos juízes dos tribunais, que atuam nos tribunais regionais federais, a gente está falando então que o membro do TRF é um juiz do Tribunal Regional Federal. O de primeiro grau é um juiz federal, o do segundo grau um juiz do Tribunal Regional Federal. A mesma coisa ocorre com os tribunais regionais do trabalho, com os tribunais regionais eleitorais. Agora, por uma questão de até mesmo de ego, né? O primeiro tribunal foi o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, segunda região, que alterou nos regimentos internos, porque havia uma confusão. Parecia que o juiz de segunda instância era inferior ao juiz de primeira instância, porque dava uma ideia de segunda categoria, de primeira categoria. Alteraram a forma de tratamento, depois os outros TRFs seguiram a mesma linha, e aí os juízes dos tribunais regionais do trabalho seguiram na mesma linha, e por último os juízes dos tribunais regionais eleitorais, que aí já se autodenominam desembargadores eleitorais, desembargadores do trabalho, desembargadores federais. Então, o termo correto deveria ser os magistrados dos tribunais, né? Então, remetida a cópia do acórdão a todos os magistrados do tribunal, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstas no regimento interno do tribunal. Aqui é interessante porque coloca as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado. Quer dizer, pode ser um ato, como a gente viu aqui, ato normativo do poder público, né? Ato normativo do poder público. Só que o que acontece? O ato normativo do poder público, salvo na instância federal, que a gente pega aí atos de agências regulamentadoras, né? Que são autarquias em regime especial e, portanto, são pessoas jurídicas de direito público que têm autonomia, via de regra, se eu estou falando de atos praticados pela administração direta, dentro daquela ideia não de descentralização, como ocorre com a administração indireta, mas de desconcentração da atividade administrativa por meio dos órgãos, esses órgãos, por exemplo, do Poder Executivo, não são pessoas jurídicas de direito público. A gente até trata disso aqui na nossa aula de capacidade, né? Quem é que pode ser parte em um processo é quem é pessoa. Um órgão não é uma pessoa. Do mesmo jeito que meu pulmão, meu coração, mesmo sofrendo um dano em razão de uma batida de carro, não podem processar o autor do ato ilícito, porque os meus órgãos não dispõem de personalidade e por isso não são considerados pessoas, os órgãos do Poder Executivo, por exemplo, não dispõem de personalidade, então também não são consideradas pessoas, né? E eventualmente foi um órgão do Poder Executivo que editou esse ato. Então, a redação me parece aqui um pouco inadequada, se essa era a finalidade do legislador. A mesma coisa a gente pensa, não como ato normativo do poder público, mas quando fala aqui da lei, a inconstitucionalidade de lei. Quer dizer, quem é que edita a lei? Bom, quem edita a lei no âmbito municipal é a Câmara Municipal, no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, né? E a gente também tem ali, a Assembleia Legislativa não é uma pessoa jurídica. Você tem, a Assembleia integra o poder legislativo de um ente federativo, né? E esse ente federativo é que tem personalidade. Então, me parece aqui um pouco, dependendo da forma que se interpretar, contraditória essa expressão aqui, ou muito limitada. As pessoas jurídicas de direito público seriam então somente aquelas que gozam de autonomia, que têm personalidade. Então, elas poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, na forma do regimento. A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal, a gente está falando aqui das ações constitucionais, né,
que você tem aquele hall de legitimados, o Procurador-Geral da República, as mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, o Presidente da República, o Advogado-Geral da União e assim por diante. Esses legitimados podem manifestar-se por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, também no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. E, por fim, o Código dispõe que, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Está dentro da ideia de uma busca por uma solução mais efetiva, né? De mérito mais efetiva, que é justamente o que motivou a inserção no âmbito da intervenção de terceiros da figura do amicus curiae, do amici curiae, né? Como alguns denominam. Tranquilo? Então, é isso que a gente tem para tratar sobre incidente de arguição de inconstitucionalidade, que pode ser manejado, como a gente viu, tanto para discutir a inconstitucionalidade de leis, como de ato normativo de poder público, ou do poder público. E aí, a gente tem ainda, para tratar, outras figuras, não é, dentro do rol daqueles procedimentos que estão inseridos no novo Código de Processo Civil, lá naquele livro que dispõe sobre a ordem dos processos no tribunal. E isso é matéria que a gente continua tratando em outras aulas. Até lá!